Olá, meus amores, bem-vindos ao nosso Chacona TV. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da TV Curtição em Caicó, o nosso primeiro canal TV a cabo, ao vivo para mais de 60 cidades no Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, através do canal 175 da BrisaNet TV e através das nossas plataformas digitais ao vivo para o Brasil e o mundo inteiro, através do YouTube, Facebook e o Instagram da TV Curtição. Eu sou Meirielle Chacon e estamos aqui para debater mais assuntos importantes para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E hoje trazendo dicas. Você sabia que a conta de luz vai aumentar? No mês de junho, o aumento pode chegar até 50% nas bandeiras tarifárias, na bandeira amarela, bandeira vermelha. Isso pode aumentar em até 50% a sua conta de luz. E nós estamos recebendo aqui no programa hoje o meu amigo Ítalo Dantas, ele que é da ID Sistemas, ele é técnico em eletrotécnico, conselheiro do Conselho Estadual dos Técnicos, e também estamos recebendo o professor Jonas Damasceno. Ele é coordenador do curso de técnico em eletrotécnica do IFRN, é engenheiro eletricista e mestre em energias renováveis. E nós vamos saber aqui dicas de como diminuir o consumo de energia na sua casa sem que você saia prejudicado. Então, quero já desejar boa tarde e saudar aqui os amigos, Ítalo e professor. Obrigada por terem aceito o nosso convite e obrigada por estarem aqui no Chacona TV. Primeiramente, boa tarde, né? É uma satisfação para a gente poder contribuir com o programa e desejar boa tarde aqui a todos os ouvintes e telespectadores da TV Curtição. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos que estão assistindo. Esperamos conseguir tirar todas as dúvidas aí que forem questionadas. Professor Jonas já foi professor de Ítalo? Já. Que bacana. Professor e aluno hoje juntos, dando essas dicas aqui no nosso programa. Primeiro eu quero saber do professor Jonas sobre esse aumento na conta de luz. A gente sabe que nem tudo que acontece mexe diretamente com o nosso bolso, mas esse aumento da conta de energia que está sendo anunciado para a partir do mês de junho, vai chegar no consumidor direto? Vai chegar, né? É interessante a gente falar também, assim, o que são as bandeiras tarifárias? Para a gente começar, as bandeiras tarifárias foi uma ferramenta que a ANEEL criou em 2015 para tentar ter um retorno direto para as termoelétricas, né? O Brasil ainda é um país que tem uma matriz basicamente hidrelétrica, então a gente depende muito da hidroeletricidade ainda, né? Só que no período da estiagem, quando os rios estão mais baixos, então a ANEEL ela autoriza a ligação das termoelétricas, que é uma forma de energia mais cara, né? Então, antigamente o preço dessa energia era pago só no final do ano, quando era feito o balanço do que foi consumido, do que foi gerado no ano. E aí, para ter esse retorno mais rápido, a ANEEL criou esse modelo de bandeiras tarifárias, bandeira verde, bandeira amarela, a bandeira vermelha, que depois foi dividido também em 2 patamares, né? E aí, recentemente, foi anunciado esse aumento para o próximo mês já, né? Chegando até 50%, se não me engano, né? A bandeira vermelha patamar 2 ela vai aí para R$6, né? E se não me engano, no mês que vem já está prevista a bandeira vermelha. Não tenho certeza agora. Então a gente já vai começar o aumento no gás, já vai começar com tudo, né? Se não me engano, está previsto bandeira vermelha patamar 1. Não tenho certeza dessa informação, mas a gente pode confirmar depois. Tá certo, então. Ítalo, eu queria saber de você, por exemplo, quais são os eletrodomésticos que o pessoal tem em casa que consomem mais energia, comprovadamente? Hoje, os equipamentos mais utilizados nas residências micro-ondas, que é um equipamento que se deve até deixar de utilizar assim, em horários de pico, tipo de 5 horas a 8 horas da noite, que é o horário que todo mundo está em casa, todo mundo está gastando energia, é o horário mais caro que tem. Então vamos deixar já a primeira dica, entre 5 e 8 da noite. Isso. É o horário mais caro de usar energia. Porque é o horário que está todo mundo em casa, tá todo mundo usando as energias, os seus equipamentos, ar-condicionado, fazendo janta, tudo, né? Os equipamentos estão todos ligados, a iluminação, aí... esses fatores contribuem para o você paga mais caro, né? Aí também tem a questão do ar-condicionado, né? Que a gente vive numa região que é um pouco quente, então ar-condicionado é praticamente ligado direto, né? Aí também tem que ver as dimensões do quarto, dimensionar bem o ar-condicionado, procurar um profissional da área de refrigeração para não dimensionar um ar-condicionado errado para o tamanho do seu quarto. De repente você tem um quarto grande, coloca um ar-condicionado pequeno, aí o ar-condicionado fica forçando, trabalhando forçado, você vai pagar mais energia, porque ele
Está trabalhando forçado. Então, por exemplo, o quarto que é grande, o pessoal bota um ar-condicionado de 7.000 BTUs e aí ele vai gerar mais, trabalhar mais forçado e vai gerar mais energia. Isso, mais consumo de energia. Isso, ele vai consumir mais, porque ele não está dimensionado para aquele tamanho de quarto. Ou seja, teria que ser um ar-condicionado maior, que ele pudesse esfriar o ambiente e ficar só ventilando, ou seja, só em stand-by. O pessoal, às vezes, se pega a conselhos antigos, por exemplo, o ar-condicionado de 9 ou de 11.000 BTUs vai consumir mais energia. Só que aí entra em confronto com essa informação, que se o espaço não for adequado, vai consumir mais energia, o de menor porte também. Isso. Por isso que tem que fazer... Primeira coisa é procurar um profissional habilitado para que possa dar essa dica. De repente você vai um pai passando numa loja, está numa promoção, acha, eu vou comprar isso aqui, vai dar certo. Vai comprar, vai dar certo. Porém, se for dimensionado errado, você vai consumir muita energia, vai gastar muita energia pelo o aparelho estar ligado. Né? E para o pessoal que já tem o ar-condicionado em casa, que já está usando e não consultou um profissional antes de fazer essa compra, como é que esse ouvinte, esse telespectador vai saber se aquele aparelho está adequado para o tamanho do cômodo que está sendo refrigerado? Bom, primeiro ele vai ter que, se ele for consultar, né, ele vai olhar lá, primeira coisa ele vai prestar atenção na zoada, né? Se o aparelho estiver toda hora trabalhando, sem parar. Sem disparar nenhuma vez. Sem disparar nenhuma vez, ele já vai ver que o ar-condicionado dele vai estar mal dimensionado. Ou seja, ele está com um ambiente maior, o ar-condicionado não está dando conta de gelar o ambiente e ele fica forçando, né? Até gastar mais energia, não fica disparando. Tá certo, Ítalo. Professor, e sobre o uso do ar-condicionado, existe alguma regra ou alguma temperatura que seja menor do consumo, gaste menos energia? Na verdade, tem uma forma eficiente da gente utilizar o ar-condicionado. É o seguinte, primeiro mito que todo mundo tem, né? É que menor temperatura implica que o ar-condicionado vai funcionar melhor. Não é bem assim, né? O que vai determinar se o cômodo vai ficar frio mais rápido ou não, na verdade, é a velocidade do ventilador. Então, não adianta você colocar ali 17 graus, para ele trabalhar ali no mínimo possível. Primeiro, 17 graus, eu particularmente, é um frio tremendo. Não, eu não aguento. Né? Lá em casa é no 23, inclusive eu quero saber se eu estou certa. Exatamente, e é exatamente isso. Uma temperatura confortável para o corpo humano é entre 23 e 24 graus. E aí, colocando essa temperatura com o ventilador no máximo, você vai estar fazendo com que ele troque mais calor com o ambiente, fazendo com que o ambiente fique refrigerado mais rápido. E aí ele vai chegar naquela situação que o Ítalo falou do disparo do compressor, que é quando ele para de bombear o gás para que faça a refrigeração e fica só mantendo aquela temperatura. Tá certo. Então, mais uma dica, usa o ar-condicionado no 23, com o ventilador no máximo. E é importante também lembrar, Merielle, considerando que o ar-condicionado está sempre trocando calor com o ambiente, tem a questão da limpeza do filtro, que as pessoas às vezes nem se tocam, né? Dependendo do ambiente, é recomendável que você faça a limpeza do filtro a cada 15 dias. Né? Vamos pensar da seguinte forma, todo o ar bombeado do ambiente passa por dentro do filtro, e esse filtro vai acumulando impurezas. Né? À medida que ele vai ficando com essas impurezas acumuladas, ele vai impedindo que o ar passe com tamanha eficiência. Essa limpeza do filtro pode ser realizada pelo próprio usuário. Mas aí sim, tem a limpeza também do ar-condicionado, que é feita pelo técnico, e vocês recomendam que seja feita em quanto tempo? A manutenção, os fabricantes recomendam a cada 3 meses, mas isso varia de ambiente para ambiente. Se você tem uma região que você tem muita poeira, por exemplo, aí você pode encurtar um pouco esse tempo, né? Que seria aquela limpeza que o técnico vem, recolhe o gás do equipamento, faz toda a limpeza, que aí é mais na limpeza externa ou alguma sujeira que o filtro deixa passar. Né? Mas o filtro em si, o próprio proprietário vai lá, tira, lava, deixa secar bem, lava só com água corrente. Não é recomendável colocar produtos com cheiro. Né? Se puder usar no máximo um sabão neutro. Lava bem e deixa secar. Quando ele secar, coloca no aparelho de novo, que fica tudo ok. Bacana. Ítalo, o uso do ar-condicionado associado ao uso do ventilador, por exemplo, lá em casa, contar o exemplo particular, a gente liga o ar-condicionado na noite, liga o ventilador e aí bota o ar-condicionado para desligar no meio da madrugada, por exemplo, e fica usando só o ventilador. Essa forma é recomendada ou eu preciso mudar minhas táticas também? Não, assim, é uma boa opção, porque assim, o quarto já está, né, resfriado. Não, à noite já é mais frio. A madrugada tende já a naturalmente ficar mais frio o ambiente. E quando o ar-condicionado lá para 2 horas da manhã, ele desligando, o ventilador vai dar conta de o ar que está lá dentro tá trancado, né, tá preso, vai ficar circulando durante a noite toda.
Existe um tempo máximo de uso do ar-condicionado ou de outros eletrodomésticos que possa implicar nesse aumento da energia? Por exemplo, não, eu só posso usar o ar 2 horas, porque depois disso vai passar a gastar mais. Existe isso, não? Assim, na verdade, do horário do consumo, ele é mais impactante para grandes consumidores, né? A maioria das residências, o impacto que você tem no horário é com relação às perdas no sistema elétrico. Como assim? Na hora que todo mundo está consumindo mais energia, o sistema elétrico ele aquece um pouco mais e perde mais energia, né? E perda, a gente não pode admitir, né? Então, realmente, naquele horário ali entre, como o Ítalo falou, horário de pico 5h30 e 8h30, você tem um aumento nessas perdas. Mas, para a maioria dos consumidores residenciais, isso não é tão impactante, digamos assim, né? Então, com relação ao horário do uso do ar-condicionado, eu vejo mais do ponto de vista da temperatura, né? Quanto maior a diferença de temperatura entre o ambiente que você quer gelar e o meio externo, mais ele vai consumir energia, né? E aí, então, não tem jeito. Caicó já está numa situação complicada, porque a temperatura é muito alta, então o ar vai ter que trabalhar mais. E aí não tem jeito. E aí o ideal mesmo é você verificar se o filtro está limpo. Antes de comprar o aparelho, como o Ítalo falou, você procurar um técnico, verificar se o equipamento está adequado. Tem também os modelos inverter, né, que começou aí de uns 2 anos para cá, mais ou menos, que são modelos que eles trabalham ali meio que no meio termo. Ele nem está consumindo toda a potência, mas também não está totalmente desligado. Então ele fica mais mantendo a temperatura. Que algumas marcas aí prometem 70% de economia, que eu acredito que deve chegar uns 30 ou 50, né? Vamos ser mais conservador, mas que economiza. Tá certo. Vamos saber agora sobre outros equipamentos, como, por exemplo, equipamentos que ficam com aquela luzinha acesa, fica a televisão com a luzinha ligada, mesmo estando desligada, receptor da TV, né? Esses equipamentos que ficam com algum display ligado, mesmo estando desligado, estando só na tomada. Há um consumo de energia considerável também para que isso fique, aquela luzinha ali precisa de energia. Então, há um gasto maior com isso? Assim. Ano passado, inclusive, a gente desenvolveu uma pesquisa aqui no IFRN Caicó sobre esses equipamentos. E a gente pegou equipamentos de uso corriqueiro, que tem toda a residência, uma televisão, um receptor via satélite e outros equipamentos comuns, né? E aí, alguns desses a gente viu que o consumo em stand-by atingiu patamares da ordem de 10%. Né? Aí vamos pensar da seguinte forma: se você tem 1 ou 2 equipamentos em casa em stand-by, não compensa você desligar. Mas a cada dia que passa, a quantidade de equipamentos em stand-by na nossa casa vai aumentando. Aí você tem 2, 3 televisões com 2 ou 3 receptores, micro-ondas, ar-condicionado split, ele também fica em stand-by, né? E aí, isso vai tendo um impacto maior na conta de energia, né? E aí sim, vai começando a valer a pena você partir para essa estratégia de realmente desligar os equipamentos no momento de stand-by. No caso, dependendo do equipamento, essa economia vai girar em torno de 10, 15%. Né? Ítalo tinha comentado, tinha visto algumas pesquisas com um número maior, né? Mas isso aí vai variar um pouco dependendo do equipamento. Eu andei consultando sobre os equipamentos desligados, né? Aí eu olhei que algumas pesquisas deu que é em torno de 15% que altera na conta de energia, ou seja, 15% já é alguma coisa. Já é alguma coisa, é alguma com coisa. certeza. Se você for olhar, se for pagar R$100, você vai pagar 115, né? 15% já bateu da sua conta aí. E agora com esse aumento de 50%, esses 15% vai fazer uma grande diferença. Sem falar que os 15% não só é no valor da energia, né? Tem iluminação pública, tem as outras taxas que paga-se em cima do valor da energia, né? Tá certo, então. Tá aí mais uma dica. Vamos a mais um item. Ferro de passar. Já conheço algumas lavadeiras, inclusive quando eu falei para uma amiga minha que trabalha lavando e passando roupa, e que vocês viriam, ela disse, pergunta a dica do ferro, que ela já tinha falado isso. Tá lá passando roupa, aí liga o ferro, quando o ferro esquenta, passa algumas roupas, desliga da tomada, e usa o ferro enquanto ele ainda está aquecido. Quando o ferro vai esfriando, bota na tomada de novo. É melhor ficar esse tira e bota da tomada ou deixa o uso direto? Não, o ideal é você deixar o uso direto, né? E recomenda-se até que você tente acumular o máximo de roupa para passar, por mais que você perca muito tempo ali, né? Mas a questão é que o maior consumo do ferro não é para ele aquecer, não é para ele manter a temperatura, é para ele atingir. Então você está com o ferro frio, ele vai consumir uma grande quantidade de energia para aquecer, mas depois que ele aquecer, ele vai ficar só mantendo. Então, se você passa algumas roupas, desliga, ele esfria. Aí lá vai ligar para aquecer de novo. Exatamente. Mais um pico de energia. O ideal é que você junte a roupa e passe toda de uma vez.
Bacana. E essa dica também serve para o ar-condicionado. Pessoal que liga o ar, quando esfria, desliga, daqui a pouco liga de novo. O ar para gelar novamente vai gastar mais energia. Se você não tem a intenção de ligar novamente, como aquele exemplo que você citou, que de madrugada desliga, liga o ventilador. Tudo bem. Agora, se você tem a intenção de ligar novamente, eu acredito que se você vai passar, pelo menos assim, de meia a 1 hora fora do ambiente, o ideal é deixar ligado. Porque aquele tempo vai ser suficiente para o ambiente subir a temperatura. Quando você chegar a ligar o ar de novo, ele vai ter que trabalhar novamente para baixar. Então, se o intervalo que você vai ficar dentro do ambiente, aliás, que você vai ficar fora do ambiente, é muito curto, é melhor deixar ligado. Tá aí, estamos conversando aqui com o professor Jonas Damasceno, coordenador do curso de técnico em eletrotécnica do IFRN, e Ítalo Dantas, da ID Projetos. Ele é técnico em eletrotécnico, já foi aluno do nosso querido Jonas Damasceno e está trazendo essas dicas do consumo de energia sustentável para a sua casa. Mês de junho tem aumento de 50% nas tarifas aí da conta de luz, e para a gente não sentir tanto esse impacto, estamos com essas dicas aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode enviar para o nosso Facebook, né, TV Curtição, que está indo ao ar ao vivo agora, ou através do nosso YouTube, que a produção nos passa e a gente responde aqui ao vivo. Ítalo, o uso de celular. O pessoal coloca o celular para carregar. Já antes de fazer isso, já aprendi a dica. Se você tem o dia todo em casa para carregar o celular, não coloque para carregar entre 5h30 e 8h30, que essa hora você vai gastar mais na energia para carregar o seu celular. Carregue em um outro horário. Mas o pessoal às vezes deixa na tomada, às vezes até de um dia para o outro. Quando o celular está com a bateria completa, com a carga completa, continuando na tomada, ele continua consumindo energia? Sim, continua assim. Até porque é um aparelho que está ligado, né? Embora ele não esteja carregando, mas ele está mantendo ali em 100%, né? O celular em 100%. Então, se você tirar, quando o celular for, se você não expor, ele carregou, você tirou. Quando for de manhãzinha, ele vai estar 90%, não vai estar mais em 100%. Porque ele tá descarregando, ele está usando a bateria. E ele ligado, ele está lá no 100%. O ideal é, carregou, tira. Tira da tomada. Tira da tomada. No banheiro, 2 horas da manhã, de repente se deixar na madrugada, tire, não já está carregado. Tire, que hoje em dia os carregadores são até turbo, né? 1 hora e meia já estão todos carregados, então é o horário que você está ali assistindo. E acredito TV. que possa até fazer mal à bateria do celular, porque é aquela lenda de que quando compra um celular, a primeira carga tem que ser de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas a primeira carga. Hoje não existe mais com as novas baterias, não é isso? Na verdade, com a mudança das tecnologias das baterias, né? Alguns desses mitos aí foram realmente se acabando. Mas, pelo menos a maioria dos modelos ainda tem uma questão que é a vida útil da bateria, né? É como se a bateria ela contasse quantas vezes você carregou e quantas vezes você usou até o final, né? E é como se houvesse uma que a gente chama de obsolescência programada. Chega naquele limite, ele não vai mais funcionar. E aí, quando você deixa o celular carregado na tomada com os 100%, vamos imaginar o seguinte, está lá 100%, aí o carregador entende que está 100%, para de carregar. A bateria baixa um pouquinho, aí o carregador entra novamente. Ela contou essa baixada como uma carga completa. Então você acabou diminuindo um pouquinho da vida útil da bateria do seu celular com esse costume de deixar o celular na Nossa, na então tomada. além do consumo maior de energia, ainda causa também Você dano pode para a gerar bateria. dano na bateria. Alguns modelos mais modernos, a bateria já vem com essa correção. Eu não estou lembrado agora qual o modelo, mas a grande maioria das baterias ela tem essa limitação. Então o ideal é, inclusive, usar até o máximo que der, né? 10% de bateria, 5%, usa até o final, carrega totalmente e retira da tomada. Tá bom, então. Tem algum eletrodoméstico que a gente não falou aqui que vocês achem interessante chamar a atenção, que seja considerado um vilão ou que precise ter cuidado nessa questão do consumo de energia? É algum eletrodoméstico que a gente usa no dia a dia e nem imagina que ele consome tanto energia assim? Por incrível que pareça, tem sim. Muitas casas usam gela-água, eu já fiz até teste nisso. O gela-água consome bastante energia. Desinstala o gela-água lá de casa hoje, Daniel, tira da tomada, pelo amor de Deus. O interessante seria o seguinte, saiu para trabalhar ou vai passar muitas horas longe de casa, desligue, porque ali um equipamento vai ficar refrigerando ali a água, sem ninguém estar usando. E ali vai fazer uma grande diferença no final do mês, viu? Gela-água também. Então, para sair para trabalhar, eu acredito que já seja mais complicado, que a gente chega em casa, que é uma aguinha gelada, não vai ter. Mas, por exemplo, vai viajar, passar o final de semana fora. Desliga da tomada. Isso. Ou até mesmo à noite, você pode pegar a água que está gelada, colocar numa garrafa, levar para o quarto, dormir e de manhã
ligar de novo o gela-água, entendeu? Gente, a gente já teve muitos aumentos nas contas de energia, mas variava entre 6%, 7%, já chegou até a 20%, nunca teve um aumento de 50%. Então, por isso que a gente fez esse programa especial para tirar essas dúvidas, esclarecer mitos e verdades também, para que você não sinta um impacto tão direto, como o professor falou, a partir do mês que vem já é bandeira vermelha, então é nela que você vai sentir o maior impacto, não vai ter tempo de ir se acostumando a pouquinho, não. Já vai vir a pancada forte. E aí a gente pode dar dicas também de energias renováveis. Por exemplo, a energia solar. Aqui na região está chegando, o pessoal está desmistificando mais essa informação. Inclusive, quando eu fui falar aqui com o professor, eu citei que era caro para investir, era caro para instalar a energia solar em casa, e o professor me corrigiu, eu já aprendi. Não é caro, é um investimento. Pessoal que vai precisar, que vai pensar aí em instalar energia solar em casa. Quais são os primeiros passos e como deve proceder? Como você bem falou, né, Meirelle? Às vezes a gente tem que mudar um pouco a nossa mentalidade de não pensar como um gasto, pensar como um investimento. Porque, por exemplo, geralmente os sistemas fotovoltaicos que a gente compra nas nossas residências, eles têm uma vida útil de até 20 anos. Né? Pelo menos. A garantia de que em 20 anos você tenha pelo menos 80% da sua capacidade. Então você vai ter um equipamento funcionando por 20 anos ali. Né? E em média você leva de 4 a 5 anos, estou sendo bem conservador, né? Porque tem algumas empresas que fazem até mais barato, entre 4 e 5 anos para pagar aquele equipamento. Então você vai passar ali 4 a 5 anos realmente pagando o equipamento, mas depois você vai estar apenas usufruindo dele sem nenhum custo adicional. E aí, se você tem interesse, né, aqui em Caicó já tem algumas empresas que trabalham com isso aí pelo menos uns 2 anos. Eles já trabalham com a instalação de painéis fotovoltaicos em casa, em residências. E aí, tenta entrar em contato com o profissional, que geralmente eles já fazem tudo, a parte de projeto, submissão junto à concessionária, que também é necessário. E eles já fazem tudo, incluem tudo no pacote. Né? Uma estimativa de custo, né, eu gosto de dizer, quando o pessoal pergunta, Jonas, mas aí quanto é que eu vou gastar? Né? Se você tem o intuito de realmente zerar a sua conta de energia, você vai gastar mais ou menos entre 48 e 60 vezes o valor da conta. Se você paga R$500 de conta de energia em média, né, você vai gastar aí em torno entre 24 e 30 mil reais para colocar um sistema que vá atender totalmente às suas necessidades. Só que isso em valores atuais. Né? Se a gente considerar que a energia vai continuar subindo, talvez esse tempo que você vai levar para pagar o sistema diminua. Então, sempre a gente faz um cálculo na estimativa em valores atuais. E a média é essa. Entre 4 e 5 anos você tira o seu investimento. Então, se você pegar o valor da sua conta ali e multiplicar pela quantidade de meses, 48 ou 60 meses, você tem uma ideia assim, bem razoável do custo da implantação. Então, há casos que após a instalação da energia solar, a conta de energia pode chegar zerada. Sim. Na verdade, não zera totalmente porque tem uma taxa de administração da concessionária. Né, que é em torno de 30 kW, dá acho que uns 17, 18 reais, por aí. Então, não zera totalmente. Inclusive, você pode gerar energia suficiente para abater outras contas de energia. Antigamente, a ANEEL permitia que fossem apenas contas de mesmo CPF. Hoje em dia, ela já permite que haja um contrato de solidariedade entre as partes e você pode abater a conta de uma residência lá em Natal, por exemplo, ou até em outro local do estado. Né? Desde que você gerou mais energia do que foi preciso naquele mês. E o interessante é que, quando você ultrapassa essa quantidade de energia gerada que foi necessário para você, isso fica acumulado em um sistema de créditos. Né? Então, é como se fosse uma cadernetinha lá na venda. Né? Você anota lá, esse mês sobrou tanto. Né? E assim esses créditos vão se acumulando para que, caso você exceda em um mês seguinte, sei lá, você fez uma festa no final de semana na sua casa e gastou muita energia, aí vai ter esses créditos lá e a concessionária vai abater. Como também você pode usar para abater em outra conta, como eu falei. Só para retificar um pouquinho, para que o povo não entenda, na questão que ele falou que abater no outro endereço, mas desde que seja no mesmo estado que esteja a usina produzindo a energia. De repente você quer mandar abater na conta de uma pessoa lá de São Paulo. Não pode, porque você está gerando no Rio Grande do Norte e a concessionária que foi autorizada e que liberou o sistema que está funcionando na sua casa foi a COSERN, né? Tem pergunta do internauta, a produção está me passando aqui. O internauta quer saber se compensa colocar energia solar em uma residência que tenha um baixo consumo de energia ou se vale a pena só para empresas. Compensa. O ideal é que você coloca
o sistema de energia fotovoltaica em um local que tenha muita incidência solar, que não tenha sombras próximas, prédios ou árvores ou outra coisa, né? E o interessante é que aqui na nossa região a gente tem um polígonozinho aqui entre as cidades de Cruzeta, pegando até ali próximo a Patu e pegando um pouco da Paraíba, que é uma região que tem uma incidência solar muito boa. Então a gente tem, em média, 40% a mais de radiação solar do que os painéis eles são, digamos assim, testados. Né? Eles são testados numa radiação de 1.000 watts por metro quadrado, aqui tem a época da 1.400. Você tem ideia, né? Nossa pele que o diga, né? Isso, exatamente. Então, a gente está numa região privilegiada. Né? Então, muitas vezes tem gente que pergunta, Jonas, é melhor colocar energia aqui ou lá em Natal? Né? Eu tenho uma casa aqui, tenho uma casa lá em Natal. Eu diz, não, aqui em Caicó vai ter muito mais sol. Né? Lá em Natal tem o problema dos prédios, de sombreamento, tem os dias nublados, etc. Né? Então, o ideal é que você faça a instalação em locais que tenham bastante incidência solar. Se vai ser empresa, se vai ser residência, isso aí não tem muita diferença. De repente também, tive até um cliente meu que ele instalou no sítio dele. Ele fez desmatou assim ao lado da casa e fez uma usina que hoje atende a casa dele, a residência dele e um supermercado que ele tem na zona urbana da cidade. Ou seja, ele está gastando energia na cidade, mas a produção dele está sendo na zona rural. Inclusive, Ítalo, o pessoal que tiver dúvidas, a ID Projetos trabalha também com essa questão de instalação, agenciando essa instalação da iluminação solar? Sim, a gente tem alguns parceiros que a gente mantém um contato e vem, faz o orçamento, explica como é que funciona. Tudo de início vai ser a conta de energia. Chegou, o que é que a gente quer? A conta de energia. Traga a conta de energia, a gente vai fazer um estudo em cima dela de viabilidade, né? De quanto é que você vai gastar para poder lhe atender. Vamos então vender o peixe do Ítalo. E onde é que o pessoal encontra a ID Projetos? A ID Projetos fica na Avenida Professora Marta Araújo, número 232, lá no Samanaú. Mas tem um WhatsApp também, 9960-7397. E pode ligar que a gente atende 24 horas. Tá certo, tá dada a informação. E as dicas foram de grande valia. Quero agradecer ao professor, ao Ítalo. Obrigado e fiquem à vontade para maiores esclarecimentos. Caso tenha algo que vocês achem importante falar que não foi citado aqui ainda, fica à vontade. Não, só gostaria de fazer um convite a todos os internautas e todos aqueles que estão nos assistindo, né, para conhecer um pouco do trabalho lá no IFRN, né? Nós trabalhamos também com essa parte de energias renováveis. Nós temos trabalhos muito bacanas lá que são desenvolvidos e que ajudam a comunidade. Né? Então, o IFRN é uma escola que está aberta para acolher todo mundo. A gente tem um projeto que a gente recebe as escolas que querem nos conhecer, principalmente as escolas de ensino fundamental, de 9º ano, que vão prestar o exame para entrar lá, marcam com a gente vai, faz um tour pelo IF, mostrando todos os laboratórios, toda a estrutura, até para incentivar, né? Porque nós temos, o IFRN Caicó é um polo tecnológico aqui, né? E muitas pessoas nem têm essa noção. Então, precisando... E com serviços à comunidade. E com serviços à comunidade, sim, né? Nós temos projetos, por exemplo, que analisam a viabilidade de instalações elétricas de escolas municipais, por exemplo. A gente já fez de algumas escolas da região, instituições filantrópicas, ONGs, né? Sempre o pessoal procura o curso de eletrotécnica para verificar um problema na instalação elétrica da instituição. E a gente vai lá, presta toda a assessoria, coloca os alunos para trabalhar também, né, para inserir eles dentro do mercado de trabalho, para colocar eles já com a mão na massa, né, para adquirir a experiência. Bacana, muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês no IFRN. Que vocês possam continuar esse trabalho com toda a qualidade que é oferecida. Ítalo, obrigada pela participação e fica aí o agradecimento pela participação. E o mês que vem, quem sabe, a gente traz vocês de novo com mais perguntas dos nossos telespectadores. Não, só queria agradecer o espaço, né? Dizer que foi uma satisfação para a gente estar aqui debatendo sobre um pouco desse assunto, que é bem de interesse da população, né? Obrigado. Obrigada, então. Olha, no próximo bloco nós estamos recebendo a médica oftalmologista, a doutora Kíria Costa, que vai trazer dicas da saúde do seu olho. Hoje nosso programa está cheio de dicas. Então, se você tem alguma dúvida nessa área de oftalmologia e quer tirar, aproveite para deixar agora o comentário aqui nas nossas plataformas digitais, como YouTube e Facebook, ou se você está assistindo através do canal TV a Cabo, no nosso 175 da BrisaNet, na Brisa TV, você pode enviar sua dúvida através das nossas redes sociais. Tem o Instagram, @TVCurtição, curtição com K no início, e também no nosso Facebook. Aproveite para deixar sua dúvida que nós vamos responder no próximo bloco. Não sai daí, é rapidinho. Vamos só aos comerciais e a gente volta daqui a pouquinho.